Encontro Educação e Trabalho acontece precisamente 2 dias antes do Dia Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, dia 23 de setembro. Essa importante data celebra uma modalidade de educação não à toa. Fortalecer a educação profissional e tecnológica é uma das formas de proteger os jovens da experiência de um trabalho precário, que só dificulta o seu desenvolvimento e, consequentemente, o desenvolvimento do nosso país. O recente relatório da OCDE mostra que, enquanto no Brasil apenas 11% dos estudantes do ensino médio de 15 a 19 anos estão matriculados em programas de educação profissional, nos países da OCDE, essa taxa é de 37% na média. A ampliação e democratização da EPT é também uma demanda das juventudes. Em estudo realizado pelo Todos pela Educação e executado pelo Datafolha, 98% dos estudantes entrevistados concordam que deveriam haver opções de formações voltadas para o mundo do trabalho. Para refletir como podemos democratizar essa modalidade de ensino, prezando pela qualidade, convido ao nosso palco Ana Anfitriã, que já está presente, o Sérgio Firpo, que é secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento e Orçamento. Uma salva de palmas. Pode ficar à vontade. Manuel Palácios, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos de EESE. E Getúlio Marques, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Bom, a Ana vai conduzir agora, né, a mesa 2, mas vale ressaltar que depois de finalizar essa mesa, a gente vai ter um momento de lançamento do link e coquetéis. Então, fiquem para a gente finalizar. Boa. Bom, muito obrigada por vocês todos estarem aqui, nesse dia que a gente vai discutir a educação, seguir discutindo a educação profissional. É a nossa última mesa aqui, mas a gente vai trazer assuntos bastante importantes. Aqui nós temos parceiros nossos e da causa da educação profissional, que vocês vão ver que valeu a pena ter ficado para ouvir. Tá bom? Eu vou primeiro passar a palavra para o Sérgio Firpo, que veio do Rio de Janeiro para cá. Esse povo que dá conta de 500 atividades ao mesmo tempo, o Manuel Palácios também, o Fausto estava não sei aonde, daí não conseguiu nem almoçar direito, o Getúlio. Então, eu queria muito agradecer mesmo todo o esforço que eu sei que vocês fizeram para estar aqui hoje. Com você. Ana, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os presentes, a todas as pessoas que estão aqui, que é transmitido também, né? Está sendo transmitido? Não está sendo. Então, só as pessoas presentes. Eu esqueci de fazer uma coisa. Você posso interromper um minuto? Gente, aconteceu uma coisa que foi o seguinte: esse evento, eu vou ter que contar tudo para vocês, né? Este evento daqui, ele teve muitas mudanças ao longo do tempo, porque a vida de todo mundo é bastante complexa. Então, a gente foi trazendo as pessoas de acordo com a possibilidade de agenda, porque todo mundo é muito importante e tem bastante coisa ali para fazer. Uma das pessoas que a gente convidou, que viria falar e que não pôde vir, foi a governadora Fátima Bezerra. E ela vinha, e eu falava para ela: você acha que você vai conseguir vir? E ela falava: não, eu vou, pode deixar, não sei o quê. E tal. E daí, na última hora, realmente, ela não conseguiu vir, e ela gravou o vídeo. E esse vídeo, enfim, teve problemas na hora do envio e tal. Era para a gente ter passado esse vídeo
mesa de abertura. Não foi possível passar na mesa de abertura, porque ele chegou, enfim, com problemas, e agora a gente conseguiu acertar. Então, eu vou pedir agora para soltar o vídeo da Fátima. Ela vai cumprimentar as pessoas da mesa, porque era o vídeo que estaria lá na mesa de abertura, tá bom? Mas a gente vai passar, porque ela gravou. Você pode soltar o vídeo? Quero aqui, inicialmente, saudar a todos e todas. Uma saudação aqui à mesa, a Ana, a Isolda, a deputada Tabata, ao Washington, ao Pedro, e dizer que, na condição de professora, de militante da educação, agradecer a oportunidade de participar deste importante debate, destacando aqui, primeiro, a volta do Brasil ao cenário mundial, com a participação efetiva do nosso presidente Lula, o que aumenta a nossa responsabilidade por buscarmos saídas alternativas para os jovens do nosso país. Sabemos claramente que nenhum país do mundo alcançou o grau de desenvolvimento sem priorizar a educação. Na educação profissional, tema aqui deste debate, apesar dos esforços existentes dos governos Lula e Dilma, mas o fato é que nós estamos muito distantes ainda dos números apresentados por países desenvolvidos. Enquanto na OCDE, cerca de 37% dos estudantes do ensino médio cursam a educação profissional, no Brasil, oscilamos vergonhosamente entre 11% a 13%. Precisamos enfrentar este problema nacional se quisermos avançar rumo a um país inclusivo, justo e próspero, que respeita a sua juventude, assegurando a ela um direito fundamental, que é o direito a uma educação de qualidade. Depois do período recente de imensos retrocessos, inclusive no campo da educação, temos agora uma luz no fim do túnel. Me refiro à lei sancionada pelo presidente Lula no último dia 2 de agosto, a Lei 14.645, que institui a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica e estabelece um prazo de 2 anos para a criação de um sistema nacional e a formação de um comitê de governança tripartite. Eis aqui, meus amigos e amigas, uma chance extraordinária para, seguindo as palavras do querido presidente Lula, apostar no diálogo e estabelecer uma política nacional estruturante que, ao mesmo tempo que busque ampliar a oferta da educação profissional tecnológica, impulsione sua qualidade, reconstruindo e unindo os atores capazes de promover este salto, conectando a uma política de desenvolvimento nacional. É com este sentimento que destaco aqui. Governo, formadores e empresários terão a grande oportunidade de colocar nosso país alinhado aos processos mundiais na busca pela inovação, as novas tecnologias, os ajustes dos currículos existentes e ampliando a oferta nos segmentos público e privado. Aqui no Rio Grande do Norte, temos feito o nosso dever de casa. Estamos avançando nessa direção. Nossos técnicos profissionais da educação, com o apoio fundamental do IFRN e do próprio Instituto Itaú, deram uma imensa contribuição para a lei estadual que define a política de educação profissional tecnológica e os estudos que dimensionam as ofertas de cursos sintonizados com desenvolvimento local e regional. Com o programa Nova Escola Potiguar, ampliaremos em mais de 50% dos centros profissionalizantes no nosso estado. Com o programa Nova Escola Potiguar, transformaremos os 11 centros de ensino profissionalizante em IERNs, os Institutos Estaduais de Educação Profissional, Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte. E vamos ampliar em quase 100%, porque já em janeiro do próximo ano entregaremos 10 novos institutos. E tudo isso
seguindo o modelo vitorioso dos nossos institutos federais, que é reconhecido como um dos mais eficientes, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Desde a sua modelagem curricular, combinada com a preparação profissional. E tudo isso dialogando cada vez mais com a vida como ela é, o mundo contemporâneo, com a preparação da juventude para as chamadas novas economias, levando em consideração as vocações do ponto de vista econômico de cada região. Mais do que nunca, meus amigos e amigas, está comprovada a necessidade de se avançar nessa área para tornar o ensino médio mais dinâmico e mais atrativo, no sentido de trazer oportunidades e preparação profissional para os nossos jovens. Nosso mestre, o querido Paulo Freire, nos inspira, nos impulsiona a buscar esta educação amparada nas dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura, da inovação e do trabalho e do reconhecimento dos saberes que dão significado para quem ensina e aprende e para quem aprende e ensina. Com união e reconstrução, fortaleceremos a educação profissional e tecnológica no Rio Grande do Norte e no nosso país. Viva a educação! Viva Paulo Freire! O Rio Grande do Norte é um grande parceiro e eu acho que toda essa iniciativa que foi desenvolvida aqui eu vou fazer o reconhecimento na gestão do Getúlio, que está ali. Assim. Então, o Getúlio hoje é o secretário do MEC, mas o que a Fátima fala foi feita quando o Getúlio era secretário. Sérgio, agora é sua vez de verdade. Bem, obrigado, Ana. De novo, boa tarde a todas as pessoas presentes. É um prazer estar aqui. Boa tarde, meus colegas de painel, Manuel, Fausto, Getúlio. Eu acho que é um tema que a gente está conversando sobre ele com atraso, né? Como a governadora Fátima trouxe, é quase vergonhoso que a gente continue ainda com taxas tão baixas, né, de matriculagem no ensino profissional, na educação profissional e tecnológica, quando comparado com outros países. São países, né, mais ricos, mas nem todos os países da OCDE são muito mais ricos do que o Brasil. E, portanto, acho que faz sentido que haja uma tentativa de expansão dessa modalidade de educação. E faz sentido por algumas razões, né? A gente sabe que o jovem que sai do ensino médio regular, ele sai, muitas vezes, pouco apto, né, para ingresso qualificado no mercado de trabalho. Faltam uma série de competências que ele pode adquirir, né, no ensino, na educação profissional, né, e que o ensino médio regular é incapaz de oferecer. A gente sabe que uma expansão, né, dessa modalidade, ela seria, né, capaz de estudos, e aqui, quando, né, estudos indicam, né, eu tenho um estudo sobre isso, né, então tem um estudo que indica que se a gente fosse capaz de expandir a oferta, né, saindo dos 11% para 30%, né, a gente teria impacto sobre o crescimento do PIB. Né? O PIB seria em nível 3% maior do que ele é hoje, só com essa expansão. E o plano de financiamento? Bem, o nosso modelo, né, econômico que a gente, nesse estudo, levava em conta uma expansão fiscalmente neutra, ou seja, haveria, né, tributos que financiariam essa expansão, mas que seria depois resgatado lá na frente, porque com o crescimento do PIB você consegue, né, financiar essa expansão. Pois bem, mas é um daqueles crescimentos em que se aumenta, né, o bolo e depois se pensa como é que vai ser a redistribuição, né, das fatias? Não. É um aumento que, na verdade, é um aumento do PIB com distribuição de renda, com redistribuição de renda. Na hora que você faz aumentar
né, essa parcela da população de uma maneira mais qualificada no mercado de trabalho, com empregos melhores, mais duradouros, empregos formais, na maior parte das vezes, você faz com que o salário dessa parte da população também seja maior, né? Isso fecha um hiato salarial entre trabalhadores com baixa qualificação e trabalhadores com mais alta qualificação. Baixa e média qualificação com aqueles com mais alta qualificação, pensando aqui no ensino superior, né? Portanto, é possível que você reduza também a desigualdade salarial, contribuindo para a redução, né, de um coeficiente de Gini, por exemplo. Portanto, expansão fiscalmente neutra, ou seja, uma expansão em que você consegue pensar, né, que não vai ser, né, vai haver uma expansão dos gastos que não seja financiada com receitas existentes, ela é capaz de fazer com que a gente tenha crescimento da economia, tenha redução de desigualdades, tenha crescimento do bem-estar na população. Portanto, parece, né, uma opção, eu não diria que... Eu vou dizer, é uma opção óbvia, né, que a gente tem que ter na nossa frente e, portanto, faça todos os esforços para que isso possa prosperar. Agora, falando como secretário, né, do Ministério do Planejamento, a secretaria que eu lidero, a gente tem a missão de fazer a avaliação das políticas públicas no governo federal, né? A gente participa como secretaria executiva do CEMAP, que é o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Ali são selecionadas regularmente políticas para serem avaliadas, para que se possa aprender sobre essas políticas e possa se aperfeiçoar essas políticas, ou seja, né, são políticas de gastos diretos, mas também são políticas de subsídios que são avaliadas. E essas políticas, né, uma vez que você aprende a partir da avaliação, né, você pode, conversando com os ministérios setoriais, de posse desses relatórios de avaliação, sugerir melhorias, sugerir oportunidades de aperfeiçoamento para as políticas. Então, o que a secretaria pode contribuir, né, é para que políticas públicas voltadas para essa expansão possam passar, né, por uma avaliação, e aí há dois tipos de avaliação: uma avaliação ex ante, uma avaliação que se preocupa com o desenho da política, né, entender se aquela política, ela de fato, ela está desenhada para atingir os objetivos para os quais ela foi proposta, né, se o público-alvo, ele de fato vai ser, né, com aquele mecanismo, né, com a forma como a política está desenhada, se o público-alvo vai ser de fato, né, atendido, né, se há oportunidades também de se garantir que os recursos destinados àquela política sejam os mais bem utilizados, no sentido de garantir uma focalização, ou seja, uma política que cubra, né, a população como um todo, não é uma política bem focalizada. Você conseguiria fazer o mesmo com menos recursos, né? Então, olhar para esses dois critérios é importante, bem como pensar se é uma política que vai ter impacto sobre redistribuição de renda, e, nesse caso, é uma política, né, políticas de expansão do ensino, da educação profissional e tecnológica, certamente vai ter esse impacto, né, de redução das desigualdades. Agora, tem que ser algo, né, e aqui eu acho importante a participação, né, de nós, do governo, bem como terceiro setor, né, porque tem que ser algo concertado, tem que haver uma orquestração para que essa expansão ocorra com planejamento, entendendo quais são, né, as demandas locais, quais são os potenciais, né, de crescimento regional, né, onde que a gente deve investir, né, a agenda verde é fundamental que seja tenha-se como meta, né, e que, portanto, a gente não pode simplesmente expandir da forma usual que se pensou em expansão lá atrás, né? Lembrando sempre que a educação profissional e tecnológica, ela tem que combinar aspectos gerais e aspectos específicos nessa formação. A gente quer que o jovem saia com as competências que garantam com que ele rapidamente se insira no mercado. Isso não deve ser visto como uma concentração, né, em aprendizado de tecnologias muito específicas que podem vir a se tornar obsoletas muito rapidamente.
Então, essa combinação do geral e do específico, pensando sempre que as competências gerais são muito importantes para que haja essa flexibilidade, essa capacidade, né, de readequação às mudanças tecnológicas não previstas, é fundamental nessa expansão. Então, acho que com planejamento estratégico, né, combinando esforços dos das diversas frentes de governo e do terceiro setor, né, bem como, né, instituições privadas, então foi dito pela governadora Fátima, na fala anterior dela, né, a importância, né, do setor privado nessa expansão. Eu acho que a gente pode vir, sim, a garantir que a gente saia desses números pequenos, né, de matrículas no ensino médio técnico para números que sejam mais próximos da OCDE. Acho que esse é um esforço que tem que ser feito e o Ministério do Planejamento, né, tem todo o interesse em participar desse esforço coletivo e queria, portanto, dizer que estamos aqui, né, apostos para isso, para essa tarefa e, mais uma vez, agradecer o convite da Ana, sempre muito generosa, e desejar, né, a todos. A gente vai até tarde hoje, né? Vai até... Porque depois tem um coquetel, né? Depois tem um coquetel, né? Tem. Então, um bom fim de tarde e boa noite para todos. Obrigado. Olha, eu vou contar para vocês que, entre as coisas que eu tenho muito orgulho, foi de ter convencido o Sérgio Firpo de que esta é uma agenda relevante. Né, Sérgio? Manuel, sua vez. Conta para a gente tudo o que você vai fazer lá no INEP pela educação profissional. Bom, boa tarde, né, ou boa noite. Obrigado pelo convite, Ana. É um prazer estar aqui. E o INEP recebeu, não de hoje, mas já tem algum tempo, uma encomenda, em especial do secretário Getúlio, que está aqui ao meu lado, de pensarmos juntos uma proposta de avaliação da educação profissional e tecnológica. O ministro tem seguidamente cobrado que nós desenvolvamos uma proposta inicial de tratamento do tema. E, com a aprovação da nova legislação, o tema adquiriu uma atualidade muito grande e a necessidade de formalização de propostas é bastante urgente. A avaliação da educação profissional, eu tenho a percepção que ela potencializa todos os problemas que nós encontramos hoje como um importante desafio na avaliação da educação superior. O INEP tem uma vasta experiência de avaliação da educação superior. E o SINAES, que é o sistema que foi instituído para a avaliação da educação superior, completa, se não estou enganado, algo como 15 anos. E, por todos os lados, há manifestações de que ele precisa ser reformado em função de desafios que, no caso da educação profissional, são totalmente potencializados. Para começar, o que vamos avaliar? E, no caso da educação superior, houve uma opção por avaliar cursos. A identidade curso se desfaz de forma visível, porque cada vez mais os jovens que ingressam na universidade, de forma evidente na educação profissional, querem itinerários flexíveis. Então, se você entra numa universidade, num curso de geografia, e falo geografia porque é um dos cursos que tem maior desistência no meio do caminho, faz pouco sentido você pensar que a avaliação da educação superior opera bem com essa unidade de análise, porque dos 100 alunos que ingressam, formam-se uma parcela bastante pequena, e o próprio perfil do profissional que é formado nesse curso é um perfil pouco, digamos, aderente à realidade do mercado de trabalho e das perspectivas dos jovens que ingressam na universidade. Há, portanto, um esforço de avaliação da instituição. O que é a instituição, combinada com uma área ocupacional, com uma área de atividade, o que ela é capaz de entregar para os jovens que ingressam nas engenharias, que ingressam na área de formação de professores, que ingressam na área da saúde.
Então, esse é um primeiro desafio, porque não só a unidade de análise nossa ela precisa ser bem definida, como também a identidade da instituição não é tão precisa. Muito provavelmente, a expansão da educação profissional no país, especialmente se nós incluirmos EJA com formação profissional, implicará um conjunto muito diversificado de instituições, tanto escolas da rede pública, como escolas especializadas em formação profissional e tecnológica, como, provavelmente, instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que prestarão serviços de diferente natureza, complementando cursos de forma a especializar o jovem em formação, ou oferecendo uma formação que transcorre, digamos, completando um percurso, né, completo. Esse é um primeiro desafio. E aí eu já convido a Ana e a sua equipe para a gente pensar nisso. O que vamos avaliar? E, repito, a unidade de curso, produzir informação sobre como um curso se desenvolveu, qual a qualidade da formação desse curso, oferecida por esse curso, é uma abordagem que, na educação superior, estamos trabalhando para rever, e a questão fica um pouco mais complexa quando se trata da educação profissional. Uma segunda dimensão importante, que está presente também na avaliação da educação superior, diz respeito às condições de oferta. Como em torno da avaliação há um conjunto de políticas de regulação, e no caso da educação profissional e técnica e tecnológica para as secretarias de educação dos estados, provavelmente a regulação ficará ao cargo das secretarias estaduais, o papel do INEP pode ser fornecer subsídios técnicos, modelagens para a avaliação e as consequentes políticas de regulação. Um dos problemas em discussão de forma muito significativa e muito importante é o quanto a perspectiva de ter rigor na avaliação das condições de oferta, às vezes, engessa. Então, as experiências que aqui foram apresentadas, ainda que muitas vezes não se traduzissem em cursos formalizados num modelo, digamos, de um curso técnico, na verdade, são experiências inovadoras. Se ficarmos com uma modelagem de condições de oferta muito precisa, por exemplo, na educação superior se diz que todos têm que ter doutorado. Ora, um curso de engenharia talvez se beneficie mais com a participação de profissionais experientes. No caso da educação profissional, o tema é absolutamente relevante. Mas é possível que as políticas de regulação dos estados necessitem de alguma base para trabalhar condições de oferta, a disponibilização de tecnologias, o tipo de suporte que o estudante tem. Mas é uma área para entrarmos com cautela, para não produzirmos engessamento. Se há uma área que precisa de flexibilidade, é a área de formação profissional. Um terceiro ponto que eu gostaria de fazer uma menção, nessa exploração, diz respeito ao tema da eficiência. Devemos ter programas de formação profissional dotados de eficiência, ou seja, quem entra num programa, termina. Essa é uma informação que um bom sistema de avaliação deveria produzir sobre todas as propostas que engajam jovens. Esse engajamento ele leva a um resultado reconhecido pelas instituições como sendo um resultado, enfim, o objetivo daquela formação. E, para isso, também é preciso que tenhamos uma definição mínima do que sejam esses percursos. Nós temos formações de curta duração, nós temos cursos técnicos, nós temos qualificação técnica que deve chegar a um determinado resultado certificável. Esse trabalho com o tema da eficiência dos programas, não adianta você ter uma proposta que não engaja, que não leva o jovem até o percurso que foi projetado. Esse é um tema também de extrema complexidade. Hoje, a educação superior, e falo dela porque ela é mapeada no INEP de forma rigorosa, tem uma taxa de evasão que é assustadora. No setor público, ela chega em algumas áreas a mais de 50%. Você tem uma capacidade instalada que não chega a ser plenamente mobilizada para atender os jovens.
E no setor privado, com a contribuição, é claro, de que muitas vezes é por carência de recursos que o jovem não completa, também as taxas de evasão são muito significativas. Então, essa é uma outra dimensão que precisa ser bem pensada. Para mim, mais um convite a todos para a gente discutir, afinal de contas, o que caracteriza e como se organiza todos, né, essa questão da eficiência. Por fim, mencionar nesse último minuto uma outra dimensão importante, que são os resultados. A avaliação de desempenho, essa que é produzida por meio de algum instrumento de avaliação, testes, avaliação da prática, ela, na educação superior, chegou a um limite. Nós estamos, por exemplo, tendo que avaliar os cursos tecnológicos. A variedade de alternativas de formação é muito grande. Fazer um teste no ENAD para cada especialidade está ficando uma missão impossível. Mas é da legislação, a lei assim obriga. A nossa percepção é de que algumas áreas podem ser objeto de regulação, de acompanhamento mais específico do desempenho estudantil ao final do programa de formação. Por exemplo, educação e saúde. É claro que ninguém vai dizer que não precisa ter um acompanhamento dos profissionais da saúde, da formação, da qualificação desses profissionais. Mas há uma percepção de que outras áreas de formação podem ser melhor observadas pela capacidade de se incorporar ao mercado de trabalho, de serem beneficiados por aquela formação que foi proporcionada, se a pessoa já está no mercado de trabalho, se ela conseguiu avançar com a sua carreira, avançar não só com remuneração, mas, enfim, ter um trabalho que atenda mais às suas expectativas e objetivos. E aí temos um tema de extrema complexidade, como se trabalha com egressos de qualquer programa de formação. Se não formos capazes de trabalhar com egressos, eu acho difícil nós conseguirmos produzir informação que seja, de fato, impactante no desenho dos programas. Porque é essa informação que nos diz se somos capazes de propor um percurso que, de fato, se traduza em ingresso mais favorecido no mercado de trabalho, mudanças na vida e na relação com o trabalho. Então, esse é um desafio que vale para a educação superior, imagino que potencializado para a educação profissional e tecnológica. Produzir informação sobre mudanças na vida profissional, mudanças na inscrição no mercado de trabalho, é complexo. E se trouxermos o tema do empreendedorismo, que é uma relação com o trabalho autônoma, aí que a produção de dados sobre isso é extremamente complexa. Sem a participação das secretarias de educação, das instituições que promovem a educação profissional em parceria com as secretarias de educação e, no caso das instituições também federais, é impossível você mapear esse processo e é impossível produzir informação útil para o desenho dos programas e para, enfim, as políticas públicas em geral. Bom, 000 há muito tempo, muito obrigado, foi uma grande oportunidade. Manuel, muito obrigada. Muito obrigada por toda essa reflexão que você está trazendo sobre avaliação, que eu acho que a avaliação da educação profissional, que não é algo simples, mas ela é muito necessária para a gente poder avançar e democratizar de verdade a educação profissional. Super obrigada. Fausto. Bem, primeiro, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer à Fundação, a Ana, por estar aqui conversando um pouco com você, dessa oportunidade. Mas a Ana fez uma maldade comigo, né? Porque ela botou basicamente o governo e eu. Né? Ou seja, né, e ouvindo as outras mesas, na última mesa, cada mesa que você ouve, você modifica muito da sua fala com 10 minutos. Então, tentar ser bastante objetivo e tentar problematizar algumas questões que eu acho que são bastante relevantes. A primeira delas é que nós precisamos entender que nós estamos no século XXI. Algumas pessoas já me ouviram falar isso. E a pandemia é um marco. Ela altera muito da nossa sociedade, como a gente conhece. Ela está alterando a forma como a gente se relaciona com o mundo, a forma como as nações estão se relacionando e etc. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque nós vamos precisar, no século XXI, de quebrar um conjunto de paradigmas do século XX e construir novas ferramentas de análise,
novas formas de compreender a sociedade, novas matrizes de interpretação. E aí, inevitavelmente, vai bater na avaliação, vai bater na montagem da política pública e etc. Falar em quebra de paradigma na discussão da educação profissional significa, entre várias coisas, quebrar o paradigma do século XX, que educação para o trabalho é coisa para pobre. É desconstruir, né? Não é esquecer, mas é, de alguma forma, deixar no século XX uma educação profissional que nasceu para ser uma educação corretiva. Temos que mudar isso. E muito dos nossos dilemas, inclusive dos números da educação profissional, tem a ver com isso. Vamos lembrar, né? Na sua origem, a educação profissional, no Brasil, surgiu para, né, corrigir os jovens infratores. E depois para lidar com os pobres e desvalidos da sorte. Bem, romper com isso também significa a gente romper com a contradição entre educação geral ou propedêutica, não gosto muito do propedêutica, mas, enfim, e a educação para o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que romper também com a ideia de que a educação para o trabalho é uma educação para o treinamento, como a lógica industrial impôs para a educação profissional. E aí, muitos dos dilemas que a gente vê nas discussões hoje sobre educação profissional têm a ver com isso. Bem, nós temos que entender que trabalho faz parte daquilo que nos torna humanos, do mesmo jeito que a educação. Se é isso, ela não está na etapa final da educação básica. A educação para e pelo trabalho acontece em todo o processo formativo nosso, escolar e pós-escola. E aí nós temos que romper um outro problema, uma outra questão. Educação, desde João Thien, não é mais para jovem, só. Educação é ao longo da vida. E educação para o trabalho ao longo da vida coloca enormes desafios para nós. Bem, aí vamos olhar um pouquinho os nossos dilemas. Primeiro, essa questão é tão central que, pela primeira vez, nos Estados Unidos, o Departamento de Estado americano tem uma cadeira sobre o trabalho. E não é à toa que saiu ali o entendimento entre o governo Lula e o governo Biden sobre o trabalho ontem. Porque esta é uma problemática que o mundo se debruça sobre. Não é só um problema do Brasil. Não é só um problema de um país que tem quase 8 milhões de desempregados e tem metade da sua força de trabalho na informalidade. Ele é um problema que hoje se coloca para a Europa, se coloca para os Estados Unidos, se coloca para o mundo desenvolvido. E se coloca muito, muito seriamente para o mundo em desenvolvimento. E com os dilemas do século XXI. Para vocês terem uma ideia, a OIT soltou um estudo muito interessante sobre a discussão aí da economia e da crise climática. Bem, nós estamos falando de alguma coisa em torno de 1,4 bilhão de postos de trabalho que estão em risco por conta da crise climática. Só no Brasil, isso significa 15 milhões de postos de trabalho. Essencialmente, os trabalhadores da agricultura, do turismo e da construção civil, que são os mais afetados pela crise climática, um dos. Nós vamos ter que lidar com isso. E não é só lidar com isso do ponto de vista que nós estamos construindo uma educação profissional para a nova economia, a chamada economia verde. Isso também. Mas a crise climática coloca para nós um dilema da transição justa. Como é que a gente transita da economia do carbono para a economia do baixo carbono, e o que eu faço com aqueles trabalhadores? Eu preciso lidar com essa qualificação. Nós estamos com um experimento pequenininho, desse tamanho, aqui no Rio Grande do Sul, no fechamento da mina. A renda média de um trabalhador mineiro no Rio Grande do Sul é R$4.000. A economia do entorno gera uma renda de um salário mínimo. Como é que eu convenço o mineiro que é bom ele deixar de ser mineiro? E que é justo fechar a mina? Nós temos que fazer esse debate. Só que com o mineiro é fácil, é desse tamanho aqui no Brasil. Não é a mesma coisa da Inglaterra. Mas e com a indústria do petróleo? A indústria automobilística? Então, são dilemas sérios, mas não é só isso. O processo de desertificação da região sul, no Brasil, vai ter um impacto gigantesco de expulsão de pessoas, que nós vamos ter que lidar com a desertificação e com a expulsão dessas pessoas. Só para falar da questão climática.
Foi falado aqui, o Sérgio lembrou logo na primeira mesa, da questão etária. A nossa pirâmide etária está ficando quadrada. Bem, se eu pegar as idades, nós temos 25% de jovens e 15% acima de 65 anos. Se eu pegar só, isso dá 25% contra 15%, mas se eu pegar só a idade ativa, nós já estamos com 15 e 15. Já empatou. Entre 15 e 29 anos e acima de 65. Bem, isso tem dilemas bastante grandes. Não é só um problema de jovem falar de educação profissional. Porque o idoso, chamado geração de prata, aí, continua no mercado de trabalho. E eu vou precisar inseri-lo na economia do século XXI. Bem, esse é um outro problema que nós vamos ter que lidar. E aí a economia de cuidados, que bate frontalmente na discussão da disputa de gênero. Tem uma revolução. A grande revolução do século XXI é mudar o papel da mulher nessa nossa economia. E, claramente, esse é um conflito gigantesco. Nós, homens brancos, estamos perdendo privilégios. E vamos perder muito. E tomara que perdamos muito mesmo. Mas isso, inevitavelmente, coloca desafios de como lidar com esta nova realidade em que o trabalho reprodutivo ele se integra ao trabalho produtivo. Economia de cuidados é isso. E não pode ser só de mulher, né? Então, acho que esse é um debate que nós vamos ter que trazer. E o que significa isso para nós quando a gente pensa em educação profissional? Por último, algo óbvio, né? Que eu já falo há muito tempo. Nós temos que resolver o problema da transição escola-trabalho. Este é um problema do século XX, que nós não resolvemos, e se não resolvemos no século XXI, e no caso do Brasil não é resolver daqui 30 anos, é resolver nos próximos 10 anos, nós vamos perder o bônus demográfico. Já perdemos em parte e vamos perder mais. E aí, minha gente, os dramas que a Europa está vivendo hoje, com o envelhecimento da mão de obra, aqui chegarão com um preço muito mais alto. A discussão da transição escola-trabalho é central no nosso debate hoje de desenvolvimento econômico e social. Nós temos programas desintegrados, nós temos boas ideias e coisas em andamento. Estágio, aprendizagem, enfim, educação integral, como a gente está falando, e etc., etc. Agora, objetivamente, nós não temos um sistema público de emprego que seja capaz de se articular com o Sistema Nacional de Educação. E aí não tem transição. Problemas de informação, nós temos muitos, mas o Estado tem um conjunto enorme de cadastro. Se eu vincular o e-social, o cadastro de MEI e os cadastros todos que estão lá no Ministério da Educação, eu consigo fazer análise de trajetória, inclusive fazer avaliações sem fazer avaliação do jeito que a gente faz. Mas nós temos hoje que quebrar as diversas barreiras entre os ministérios. E nós temos que quebrar a bolha da educação. Gente, a educação precisa romper os muros da escola. E nós que estudamos educação, precisamos parar de entender a educação só como educação. O mundo não vai ficar melhor e o Brasil não vai se desenvolver sem investir e melhorar a sua educação. Mas só a educação não vai resolver tudo. E eu acho que a gente precisa fazer essa compreensão. A educação profissional, ela sabe disso, porque ela vive o linear dessa discussão. O povo não gosta muito quando eu falo desse dado, mas, enfim, eu falo, a Ana sabe disso, acabou meu tempo, mas eu vou falar do dado. IDEB, ensino médio. Pegue o ranqueamento por estado. Vocês vão ver, Ceará e Pernambuco estão lá em cima, certo? Mato Grosso do Sul está lá embaixo. Tá bom. Então, teoricamente, a avaliação é boa dos dois estados. Taxa de desemprego jovem no Ceará e em Pernambuco. Está entre as 3 maiores do Brasil. Taxa de mortalidade do jovem por arma de fogo. Ceará e Pernambuco estão entre as mais altas do Brasil. Aí vou lá para o Mato Grosso do Sul, que está lá embaixo no IDEB do ensino médio. A taxa de desemprego jovem é uma das menores do Brasil. E a taxa de assassinato dos jovens por arma de fogo é uma das menores do Brasil. Bem, nós podemos ter problema com o IDEB, mas nós podemos ter problema com a avaliação que nós estamos fazendo, em geral. Porque é óbvio, o Centro-Oeste está dinâmico.
A taxa de desemprego média do Centro-Oeste é mais baixa do que o resto do Brasil. Isso impacta a realidade como um todo, não é? Nós temos que formar trabalhadores diversos, mas esses trabalhadores diversos precisam ter emprego, precisam ter postos de trabalho, precisam ter ocupação. E isso nos faz uma necessidade de integrar a política de educação profissional ao que nós entendemos como uma política de desenvolvimento do país, dos estados e do desenvolvimento local. E aí nós temos uma falta absurda de uma coisa muito simples, não é simples, mas que é elementar para fazer essa discussão, que é um sistema de projeção ocupacional. Os Estados Unidos têm, a Alemanha tem, a União Europeia tem, nós não temos. Para onde vai a economia do Ceará? A gente intui, mas nós não temos um sistema que diz claramente que daqui 20 anos está lá. E aí eu atrelo a educação profissional, atrelo os investimentos, reflito com a sociedade, desenvolvo a sociedade e a educação para e passo, não como uma independente da outra. Nós temos tarefas a cumprir, encerrando minha fala, tem muito 00 ali já, nós temos tarefas a cumprir, ela é urgente e ela está colocada para nós como a necessidade da gente romper paradigmas. Se a gente continuar pisando as mesmas ideias do século XX, a gente não vai resolver os problemas do século XXI. Espero ter ajudado, agradeço, estamos aqui no debate. Obrigado. Muito obrigada, Fausto. Sempre ajuda. Você sempre traz informações e dá boas cutucadas para a gente poder pensar a educação profissional. Muito obrigada. Getúlio, sua vez. Eu vou ficar de pé. Por favor. Como eu vou ser o único da mesa que vai apresentar algo aqui ao quadro, tem uma apresentação, tá? Eu vou fazer questão de ficar de pé, né, como professor, não sei se bom ou ruim, mas professor. Então, tá, não, eu já estou aqui. Apesar dos 68, não se preocupa, Ana, apesar dos 68, eu ainda tenho, como é que a gente dizia, histórico de atleta. Então, se eu cair, não vai ter problema. Dizia alguns, né? Diziam alguns. Bem, primeiro, agradecer, Ana. Antes de agradecer, eu vou fazer aquilo que eu gosto sempre de fazer toda vez que eu vou fazer uma fala, de buscar a energia de quem está me ouvindo para ver se vale a pena, né? É um boa noite. Olha lá, tá vendo? Então, isso anima todos nós. Depois, um agradecimento especial, primeiro, a minha querida Ana, né, pelo convite, né, com muito prazer. Apesar de eu ter pensado em mais tempo, mas a gente vai tentar fazer o que é possível dentro desses 10 minutos aqui, já que todos os colegas fizeram. Eu não quero, né, criar nenhuma polêmica, viu? Senão, a única polêmica era com o Fausto. Então, primeiro, Fausto, parabéns aí por todos os dados. Isso vai ajudar até, inclusive, para que eu faça, no decorrer da minha fala, algumas indagações também para você, criar algumas polêmicas melhores, né, umas provocações. O meu querido Palácios, né, que eu sempre digo lá que no dia que chegou, foi o primeiro secretário que ele foi visitar, foi a mim, nós conversamos já, porque essa necessidade, Ana, que a gente fala de avaliação e de certificação é antiga. Ontem estive lá na Confederação dos Técnicos, uma das coisas que eles mais pedem, a quantidade de universidades, escolas, que têm autorização para diplomar e tal, e que em 2 anos, como são 10 anos, em 2 anos elas acabaram e ficam só dando diploma. E eles lá nos pedem, cara, vamos fazer alguma coisa. Então, esse é outro desafio que a gente tem, é transformar, eu conversava com o Palácios antes, o que já foi o Enseja, né? Quando eu cheguei em Brasília, lá em 2003, onde eu via, tinha uma placa. Faça ensino fundamental em 1 ano, em 2 anos, em 1 mês, em 1 semana, ou venha só buscar o diploma. E depois, com o Exame Nacional de Certificação, a gente coibiu muito isso. Né? E, Sérgio, eu acho que belíssima, né, toda a tua fala, inclusive quando você fala dessas questões de como o PIB, e eu vou começar por aí, só antes de colocar um pouco da apresentação, e depois, se a Ana me der uma sorte, a gente transformar essa apresentação e esse discurso meio duro, meio burocrático, meio educacional, numa coisa, só no final, tá, Ana, se você permitir. É uma coisa mais lúdica, né, mais serena, para que a gente possa sair daqui melhor. E aí, o que vocês dois falaram sobre, primeiro sobre
de onde a gente vai buscar essas informações, e o Palácio também, e, ao mesmo tempo, como é que isso ocorre no nosso PIB. Nós temos um trabalho que estamos fazendo com o pessoal do Instituto Federal do Maranhão, e que isso deve se estender em rede, onde, numa avaliação feita agora, só com aqueles alunos de 2008 e 2021 que estão empregados e que eles conseguiram captar na RAIS, CAGED e com a Receita Federal, deu mais de 380 milhões no PIB só no mês. E só os alunos do IF Maranhão que estão espalhados pelo Brasil. Isso a gente vai fazer na rede toda e só com os empregados. Depois vamos para os que são empreendedores, buscar isso com os não mais com CPF, sim com o CNPJ, né? E aí eu acho que são caminhos que a gente vai. E aí, rapidamente, essa apresentação aqui é só para mostrar um pouco, para quem já conhece, isso não tem muita novidade. E para quem ainda não conhece... Você já tem só 5 minutos. Tá bom, mas aí eu transformo 5 em 2. Eu sou da educação profissional. É só quebrar isso aqui, puxa, eu sou engenheiro eletrônico, viu? Puxa isso aqui, zero agora e peço mais tempo. Então, como técnico em eletrônica, e ainda vou gastar um minutinho, porque não se faz nada, Ana, sem falar de pessoas. Tudo isso que a gente viu aqui, quem foi que apresentou? Pessoas, não é coisa. Não é? E vocês estão aqui pelo valor que tem, e aí eu tenho que cumprimentar as pessoas que me deram valor algum dia na vida. Além de você, meu querido Ricardo, que está aqui na frente, né, contemporâneo lá do MEC, e que nos contribuiu também no Rio Grande do Norte. Minha querida Patrícia, que é minha querida diretora da Educação Profissional, e lá na Secretaria das Políticas, a Cal, que nos ajudou para caramba, o Alessio, que está ali, né, eu estou vendo o Haroldo, que está aqui também, que trabalhamos juntos no Concede, e estou vendo a Denilza lá atrás, que amanhã eu vou estar com ela, tratando desse tema ao vivo e a cores, na cidade de Tiradentes, que é para onde a gente quer trazer um pouco de educação profissional para aquela juventude. Da mesma forma que nós já fomos ao Complexo do Alemão, e que vamos também à Cidade de Deus, e que vamos buscar esse caminho para o nosso jovem, que é por aí também. A gente não pode deixar os deslocados. Então, lá na nossa secretaria, rapidamente, que eu não estou conseguindo passar aqui, por mais que eu aperte nesse negócio, olha lá, não é aqui e nem é aqui. Ó, quem passa? Perdei. Oh, passou. Então, rapidamente, nossa secretaria tem 4 diretorias, uma que cuida, né, da rede, né, esse cuidar da rede implementa, organiza, faz o acompanhamento, e já está com todo um projeto pronto para essa expansão que o presidente Lula sonhava lá em 2003, de iluminar o Brasil com 1000 campos de educação profissional. Claro que aí chega o Sérgio e o planejamento e começa a dizer, não pode, não temos dinheiro para tanto. Mas aí eu vou levar lá para o meu querido Haddad e para vocês esses números que você está trazendo. Cada campus que eu coloco, o PIB se paga, ou seja, se paga e ainda sobra. Então, a gente vai buscar o dinheiro para chegar nos 1000, se Deus quiser. Tem uma diretoria de políticas, que está a Patrícia, trata de todas as políticas, uma de articulação, que é aquilo, Ana, para mostrar que a CETEC, muita gente confunde que a gente só trabalha com a rede federal, mas a CETEC trabalha com a educação profissional. Estados, municípios, iniciativa privada, a gente está lá para dar o apoio, fazer, articular e fortalecer a rede. E agora uma diretoria de programas que vai trabalhar nessa questão de monitoramento e toda a política de inovação no âmbito da educação profissional, que essa política, Ana, em que você fala de ter novos cursos, né, esses cursos que estejam mais sintonizados com aquilo que nós precisamos, que tudo foi dito aqui nessa mesa. E por que é que essa dificuldade que o Palácio colocou? Lá tem qualificação, educação técnica de nível médio, educação tecnológica de graduação, profissional de pós-graduação, e assim vai, e ao longo da vida, o tempo todo precisando, como nós vimos aqui nas apresentações de hoje, belíssimas, né, coisas que só se faz mesmo ao longo da vida. Passa mais um aí que eu não estou conseguindo. Os atores hoje da educação profissional e tecnológica, a rede federal, as escolas técnicas estaduais, públicas, privadas, os sistemas nacionais de aprendizagem, que tem uma qualidade enorme nisso aqui, e as instituições de ensino superior privadas que oferecem esses cursos. Eu estou de olho nessas, não é porque eu sou contra privado, é porque são aqui que me disseram e me entregaram instituições que pararam de fazer os cursos, mas continuam diplomando. Não sei qual é a mágica.
Então, a gente vai ter que buscar saber o que é que acontece aí. Mais uma, por favor. Nós nos orientamos sempre pelos catálogos nacionais de cursos técnicos, pelos catálogos de cursos superiores. Tem uma organização um pouco diferente da universidade. Então, a partir desses catálogos, tem todas as orientações para montar um curso, que necessita de laboratório, como o mercado está para o jovem nestas situações. Mais uma. E aí, um pouco da história também, que vocês todos conhecem, eu sempre me orgulho de dizer, a rede de educação profissional e tecnológica nunca se negou a mudar quando o Brasil muda. Então, tudo aqui é sintonizado com as mudanças do desenvolvimento social e local. Como já disse aqui o Fausto, né, segundo o nosso querido Anísio Teixeira, lá em 1909, 19 escolas com meu querido Nilo Peçanha, ex-presidente, e o Nilo Peçanha dizia, não o Nilo Peçanha, né? Aí o Anísio Teixeira dizia nas suas escritas, uma escola para os desafortunados da sorte e da fortuna, só para aqueles meninos pobres. Mas foi crescendo, viraram liceus, porque era necessário não mais só os ofícios de relojoeiro, funileiro, sapateiro, alfaiate, eles precisavam aprender a ler. Viramos liceu. Com Vargas, o Sistema Nacional aparece e cria-se uma lei que estabelece um pouco, Ana. Aqui, com Vargas, é o que está acontecendo agora, uma lei que estabeleceu naquela época uma organização da rede lá, em 25 de fevereiro, né, no ano de 1942. Mais um, por favor. Rapidamente, 59 transformamos, então, no Ministério da Educação e Cultura, que elas eram ligadas à agricultura, à saúde, coisas assim, e criamos essas escolas federais, que era de ensino industrial, depois Cefetes e hoje os institutos tecnológicos, e quando o presidente Lula chegou eram 140, hoje somos 680 unidades, entre elas 14 institutos de inovação na fronteira do conhecimento, né, estabelecidos com a Embrapi, com recursos e fazendo pesquisas. Isso é um desenho do que é a rede e é o que queremos para o Brasil inteiro, com essa política também para os estados. Mais um, por favor. Já passou, o zero chegou, tá? Então, o que é? A educação profissional e tecnológica, né, tem esses direcionadores que vocês estão vendo aí. Para que é que a gente faz? Também já foi dito aqui em todas as falas. A gente é direcionado pelo mundo do trabalho, pelas demandas da sociedade, pela sustentabilidade, inclusão e diversidade, bem-estar. Não adianta, não tem que fazer educação se não tiver bem-estar para o povo do país. Os estudantes, os profissionais de educação, que são professores, as redes de ensino e, logicamente, com o que nos direciona hoje, as habilidades digitais tão necessárias, soft skill, novas ocupações. Então, são diferentes as variáveis que são levadas em consideração para essa oferta. O penúltimo, por favor. E aí, o que é que a gente viu nas últimas pesquisas? Olha lá, professores de educação profissional, em qualquer pesquisa, a gente vê que o gráfico, quando aparece, ele é enorme, porque é uma necessidade não só no país, mas no mundo inteiro. E essas outras profissões, eu faço só questão de dizer que os professores precisam, a educação precisa avançar, mas a gente não tem professores. Então, isso é outra questão, Ana, que a gente tem que precisar cuidar. Vamos ampliar, como o ministro está pedindo, para os estados, 4 bilhões para ampliar a educação em tempo integral, preferencialmente, colocando a educação profissional. E cadê os professores? Então, aí é onde a gente vai buscar, por enquanto, as redes federais e o Sistema Nacional de Aprendizagem para isso. E, claro, os empresários têm que dar a sua contribuição, inclusive, com o que nós conhecemos, nós juntos, lá na Alemanha, né, os sistemas de aprendizagem totalmente diferentes, com uma relação muito forte entre empresas. Esse talvez seja o maior compromisso que a gente possa tirar desse encontro. Por favor. E aí, só rapidamente, qual é a oportunidade que a gente tem? Uma lei que agora foi criada, que tanto fala da avaliação, como fala também de que nós temos que ter uma governança. Não se faz governança se nós não estivermos juntos. E aí, esse junto, essa escadinha, os representantes dos trabalhadores, dos empregadores, das instituições privadas, os sistemas nacionais de aprendizagem, a rede federal, estaduais e municipais, com o Ministério da Educação, dadas as mãos para construir essa nova política. Se não for construída nesse conjunto, não vai funcionar. E a próxima, desse conjunto de discussões para a formação da política, por favor. Aí vão sair as ideias do que a gente vai fazer a partir dessa política. É uma ideia que depois se transforma numa pequena ou grande obra, dependendo do poder que a gente tenha de fazer essa articulação. É a próxima transparência, por favor. Ou seja, tudo isso, mãos dadas, ideias, para fazer a construção desse barquinho. Por que esse barquinho?
porque é a última mesmo, agora sim, né, que mostra o barquinho navegando, né, fazer como diz os nossos queridos homens da Bossa Nova, um barquinho a navegar, né, o azul da cor do mar. Tá? Então, cadê a próxima lá do barquinho? Então, esse barquinho simboliza tudo isso que a gente começou a falar. Ou seja, o que é que nos impulsiona hoje? Primeiro, Plano Nacional de Educação. Quais são os números que temos? O Plano Nacional pega como base, a linha de base é 2013, 1.600.000 alunos, considerando aí técnicos de nível médio integrados, técnicos concomitantes e os técnicos subsequentes. O PNE disse que a gente tinha que triplicar. De 1.600, eu tinha que ter 4.800.000, em vez de 1.600.000, porque tinha que triplicar. Eu tenho 12.072.000. Não é isso, Patrícia? Então, olha, eu falta aí mais 2 milhões para frente. E se eu pegar para nos impulsionar o que diz a OCDE, aí não pega os subsequentes, aí com a OCDE a gente só tem 1.072, e pela OCDE eu deveria ter 3.400.000, em vez de 1 milhão. É mais 2.400.000 para frente. Então, esse é um grande desafio que impulsiona e que agora, com essa avaliação, com a integração interministerial que a gente vai colocar nesse grupo de trabalho, o presidente Lula vai lançar, na Semana da Educação Profissional, esse grupo de trabalho interministerial e com todos os atores que a gente está aqui conversando. Segmentos municipais, isso talvez seja a grande saída para a educação profissional. O que é que a gente quer deixar para trás? Veja ali, tem uma âncora, eu quero tirar essa âncora lá que está deixando o barquinho parado. Falta de investimentos e de coordenação de políticas estruturantes, que foi o que aconteceu, pelo menos nesses últimos 6 anos, com muitas dificuldades que nós tivemos. E aí, o que é que a gente quer evitar? Ainda tem essa disputa, o espaço com a educação básica. Parece uma disputa CETEC e SEB, não é. É uma disputa ainda na sociedade. As pessoas ainda não entendem que quando abre esse espaço para a educação, e aí a Cacau está fazendo um trabalho, Cacau, depois eu quero ver isso aqui, né? Como é que lá naquele curso, a química, a física, a matemática, lá dentro do curso, se ele tivesse separado da educação básica, muito do que a gente pede de carga horária está ali dentro. E aí entra a questão da verticalização, não só já na educação básica, como quando a gente vai passar para o ensino superior. Então, eu quero deixar essa disputa e a gente ter um pouco mais de racionalidade para isso. E, finalmente, qual é o horizonte que a gente tem? Articulação entre as redes, priorização e retomada do protagonismo da EPT. A gente está no melhor momento, né? A EPT está sendo, a Educação Profissional e Tecnológica, o foco de todas as atenções da disputa na educação, e a cooperação com o setor empresarial, fomento à rede alinhada ao desenvolvimento nacional e criação dessa cultura de governança. É isso que a gente precisa para fortalecer a educação profissional brasileira. Obrigado. Obrigada, se tiver tempo, eu faço a... Muito obrigada. Bom, a gente recebeu várias perguntas ao longo da tarde para as pessoas, para todo mundo que falou aqui. A gente não vai ter tempo para estar discutindo isso aqui agora e trazendo as perguntas, mas nós vamos responder essas perguntas, vamos encaminhar as perguntas para vocês e, daí, depois, encaminhá-las às pessoas que perguntaram. Tá? Eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer a presença de todo mundo que veio aqui. Eu acho que a educação profissional... Eu adorei a frase do Fausto, vamos deixar em 2020, no século passado, tudo que é do século passado, que eu acho que é isso mesmo. Getúlio também trouxe isso aqui. A gente tem uma educação profissional que se anuncia que ela é necessária e que ela se relaciona com o desenvolvimento econômico do país, com o desenvolvimento social do país, com um lugar para essa juventude que faz aniversário todos os anos e serão os donos do país em breve, né? Então, eu acho que a solução passa exatamente pela articulação de muitas forças e de poderes que estão instalados, né? Então, tem o poder econômico, tem o governo, tem muitas frentes que vão precisar dialogar, né? Por mais difícil que seja, por mais desconfortável que muitas vezes isso nos pareça, mas é necessário. Sem isso, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então,
Muito obrigada a todos. E agora vamos lá para o coquetel e vamos assistir o lançamento do link. Obrigada.